E assim, a gente falou de um recorte, sim, a gente sabe que a gente precisa dar alternativas para aquelas mães, para aquelas famílias que não têm outras condições. Mas, se a gente for pensar, vamos imaginar um recorte socioeconômico, então, maior, né? A gente também vê as telas, né? Então, assim, qual que é a desculpa dessa família? Entendeu? E aí a gente vê realmente, assim, um uso abusivo da tela, né? Depois a Cami vai falar da questão da tela para alimentação, que é uma coisa que todo mundo está vendo, né, acontecendo. Mas também, como você falou, como uma babá, como a terceirização. Você acha que o celular ele virou um calmante socialmente aceito? Totalmente. Totalmente. Na infância, né? Porque parece que tá tudo bem desde que a criança esteja calada. Esteja quieta. Não esteja dando trabalho. Exato. E uma coisa que eu também costumo lembrar sempre os adultos, né? A criança, ela não é um mini adulto. Então, você não pode reduzir, vamos dizer, as orientações do adulto para a criança e achar que ela é criança, ela então… tem competência para resolver, né? Exatamente, né? Então, até do ponto de vista da alimentação, que você disse, né? A criança tá lá e joga o prato e tal. Por que falar de telealimentação, né? Porque até os 2 anos de vida da criança, acho que até bastante tempo depois as mães podem concordar, né? Mas, principalmente, a rotina da criança, ela é envolta de sono e comida. Então, né, as mães daqui da mesa se concordam comigo. É assim, que horas o bebê acorda, aí o que ele mama, aí o que ele come, daí ele dorme de novo, daí ele mama de novo, daí ele come. E aí assim vai se fazendo. Então, quando aquela família tem muitas demandas, né, vai se criando um lugar, um momento em que uma coisa ou outra vai ficando mais difícil de lidar, né? E para a família e para todos nós, comer é algo, então… Já que você tem um tio, você deve ter uma tia, uma avó que fala que tem que raspar o prato, tem que comer e tal. Então, a gente vem de uma formação alimentar ruim, né? Para a formação mesmo do indivíduo. Mas que é justificada lá daquele momento das nossas avós. Porque antes a mortalidade infantil era muito alta. Se o bebê não engordava, ele morria. Uhum. Então, ela achava que o bebê tinha que comer para vingar, né? E aí as nossas mães, vamos pensar aqui mais ou menos na geração, eles um pouco mais novos, né, Tari? As nossas mães cresceram com isso, elas tinham que vingar. E aí quando elas tiveram a gente, veio a industrialização e não se sabia o que era bom, o que era ruim lá naquele momento. E parecia que era muito bom. Então imagina, ele vem, não tem risco. E não tem risco de estar contaminado, porque tinha esse risco de contaminação, né? Então, não, vamos industrializados e tal. E aí gerou uma geração com muitos problemas alimentares, né? Sobrepeso, obesidade aumentando, e vem tudo isso trazendo muitos recortes. E aí chega a nossa geração, que está sendo pai e mãe. Uhum. E aí, o que eu vejo muito nos pais, e queria que a Thalia até complementasse, né? A Thay também vê bastante, a gente vê bastante nos pais essa coisa de… Não, agora eu vou tentar fazer certo, né? E aí, se perde também no sentido de entender que isso é um desenvolvimento acontecendo, né? Que você não precisa seguir, né, pequenas… Não tem um certo, né? Voltando nesse que você falou, é isso. Eu vi também um post falando… a minha avó estava preocupada com fazer meu pai e minha mãe sobreviver. Os pais deles, tipo, informação. Não, tem que se formar, educação. E agora, essa geração, né, que é a nossa, digamos assim, tá preocupada com a saúde mental. Né? E, tipo assim, então, nunca vai ter uma fórmula, eu acho… 100% perfeita. Até porque cada indivíduo é único, né? Então, mas eu acho importante pontuar isso, que cada geração vai ter seu desafio. Exato. E que eu acredito muito que os desafios alimentares que as crianças estão apresentando hoje, eles têm muita, muita relação com essa formação neuropsicomotora que as crianças estão perdendo.
não só pela alimentação, mas porque não vão para a rua, porque não brincam na natureza, porque moram sozinhas em apartamentos. Então, eu acho que tem muita coisa para ser discutida com relação a isso. E os dados de alimentação, eles acabam trazendo para a gente um recorte mais prático e rápido do que está acontecendo até os 2, até os 3, até os 4 anos.